Diz assim a palavra: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O tema dessa mensagem, eu poderia usar aqui oleiro, vaso, barro, mas o tema é tente outra vez. É interessante a gente notar que em toda a história bíblica, na maioria das histórias bíblicas, e também se tratando acerca do ministério de Jesus, nós podemos ver milagres inéditos, mas também de coisas como que Jesus fazendo outra vez na vida de algumas pessoas, usando suas parábolas, usando as circunstâncias ali ao seu redor, usando a sua trajetória aqui, como que se quisesse dizendo para a vida daquelas pessoas, eu estou tentando novamente, eu estou acreditando novamente em você. E na trajetória, em toda a trajetória bíblica, nós podemos tirar relatos, textos bíblicos que relatam essa história de que a nossa vida, ela é vivida como tentar outra vez, não desistir, mas perseverar. E a gente pode tirar dessas mensagens para os dias de hoje, para as nossas vidas, como se voltando novamente, tentando novamente a seguir em frente, mesmo diante de tantas coisas, mas a seguir em frente. É como se Deus estivesse olhando para nós, observando as nossas vidas e dizendo: tente outra vez, vá em frente novamente, não desista. Então, em toda a trajetória bíblica ou nos milagres de Jesus, nós podemos ver Jesus também tratando a esse respeito. Nós podemos citar aqui uns dos exemplos. Nós podemos ver também na ressurreição do filho da viúva, como um inédito, algo extraordinário, um milagre acontecendo ali naquele momento, em Lucas 7:11, quando Jesus então se compadece daquela mulher que chora por seu filho e toca no caixão, e o jovem começa então a conversar, e ele sai dali, o milagre da ressurreição começa a acontecer ali, e Jesus entrega o seu filho àquela mulher que estava chorando, e é como se Jesus olhasse para aquela mulher: aqui está seu filho, retorne a sua caminhada, segue adiante. Um outro exemplo também nós podemos ver no ministério de Jesus, estava sobre o poder que estava em Jesus para curar aquela mulher que estava hemorrágica há muitos anos, como nós conhecemos muito essa história, e nós não precisamos nem ler aqui, mas a maioria de nós conhece, os novos ainda não sabem, mas vocês escutaram uma mensagem que contava a história dessa mulher, que há mais ou menos 12 anos estava hemorrágica. Eu imagino aqui essa mulher indo aos médicos, indo aos hospitais, e ela sempre tinha uma esperança nela, que eu vou tentar novamente, eu vou acreditar que é esse remédio, que essa consulta, que este tratamento vai fazer com que eu seja curada. Ela estava dentro dela, existia, dentro de nós sempre existe algo que dentro de nós que grita: não desista, porque Deus já colocou isso em nós. Aqueles que se perdem no caminho é porque perderam também a sua identidade, que Deus já colocou dentro de nós, que grita: não desista, não pare, não recue, siga adiante, tente outra vez. E na vida daquela mulher também foi assim. Quando ela soube que Jesus estava passando por ali, então a sua alma começou a gritar: eu vou tentar novamente, porque os recursos já me faltam, não tenho mais recursos, de onde eu vim não há esperança, então eu vou tentar novamente. E ela então foi até o mestre, e ao tocar na orla das vestes de Jesus, Jesus, como estava já ungido com o poder dos milagres sobre ele, a mulher, quando tocou ali, ela recebeu a cura. E aquela mulher recebendo a cura, era como se Jesus estivesse dizendo para ela: segue a sua vida, siga adiante,
Né? A própria Bíblia diz que Jesus falou para ela: os seus pecados estão perdoados e a sua fé te salvou. Era como se Jesus estivesse gritando para ela: você tentou, não desistiu e deu certo. A nossa vida, ela pode ser marcada por histórias de derrotas, de retroceder, mas também sua vida e a minha vida pode marcar por história: tente de novo, vá mais adiante mais um pouco, não desista, siga em frente. E nós sempre teremos energia para isso, porque isso já foi criado em nós. Deus já criou isso em você, a sua identidade em Deus é essa. E por mais que as circunstâncias ditam ao contrário, ou às vezes você vai a um médico e o médico te dá um diagnóstico e diz: olha, não tem jeito, você tem essa doença e sua vida está por um fio. O médico pode declarar isso, mas Deus lá de cima está gritando: tente mais um pouquinho, siga mais adiante. E nós acompanhamos casos e casos em que homens e mulheres que estão a prestes de um câncer, mas eles vão até o final. Por quê? Porque dentro deles existe isso, existe essa expectativa de vida, uma expectativa de viver, de que há algo em você, algo em nós, dizendo: tente novamente, vá mais um pouco. E é isso que Deus quer nos falar nessa noite. E é interessante que, se a gente for pensar nessa história, exatamente aqui nesse texto, quando o oleiro estava ali a fazer aquele barro, a construir aquele vaso com aquele barro, e é interessante que a Bíblia diz que ele, formando aquele barro em suas mãos, aquele vaso veio a se estragar, e ele pegou ali aquele barro novamente e o refez. A gente lá no congresso, e eu citei aqui para as mulheres, não pude fazer o exemplo, mas eu citei aqui a escolha do barro. Quem estava aqui no dia lembra disso. Lá foi muito bem explicado a escolha do barro, para que o molde e o trabalho do oleiro fosse facilitado. A escolha para o barro deveria ser uma escolha minuciosa, né, para que ele não errasse na hora de fazer aquele barro. Ele escolhia o melhor barro. Havia uma escolha do melhor barro, e ele acreditava que aquele barro ali, do melhor barro que ele escolhia, iria se formar um belo vaso. E aquele vaso era um vaso usado como o suporte, ou como para carregar algo, né? O transportador de algo. E aquele barro, por isso que havia essa tentativa do oleiro de pegar novamente aquele barro que havia se desfeito e fazer de novo, porque o oleiro, ele não estava preocupado somente com a criação do vaso, mas ele estava preocupado também para que aquele vaso iria servir. Era essa preocupação também do oleiro. Mas é interessante essa construção que estava fazendo do vaso aqui, e o oleiro pegava novamente o barro e tornava a fazer essa atitude de refazer do barro. E daquele mesmo barro ele tornava a refazer. Ele não desprezou em momento algum aquele barro. Nós podemos lembrar de histórias em nossas vidas, da nossa trajetória cristã, ou talvez da sua trajetória de vida, fatos e relatos em que você fica lembrando como se quisesse voltar ao passado, como se quisesse trazer de volta aquilo que você viveu, aquela história que você viveu. Não há como você pegar aquela história e trazer de volta, mas você pode trazer um novo dessa história para a sua vida. Nós podemos aproveitar a maturidade, nós podemos aproveitar o crescimento de que aquela história que nós vivemos lá atrás, nós podemos aproveitar momentos daquela história para vivermos um novo hoje das nossas vidas. E assim, eu acredito que também quando o oleiro olhava aquele barro, e aquele barro se desfez, quando ele estava construindo sobre a roda, ele poderia pensar, porque quando ele escolhe o barro, ele escolhe
ele escolhe 2 tipos de barro. E ele poderia então, eu vou desistir desse barro e eu vou pegar o outro barro que ele já havia trazido para moldar os vasos. Mas não, ele pega do mesmo barro. Ele não rejeita aquele barro, porque ele acreditava que aquele barro não era um barro ruim, mas era um barro bom para a criação daquele vaso. A gente, como igreja, nós já vivemos muitas histórias. E às vezes a gente vai conversando e a gente lembra de coisas que nós vivemos, de quase que avivamentos, de um mergulhar da glória de Deus. E a gente fica lembrando de pessoas que estavam conosco e elas não estão mais. Pessoas que desistiram pelo caminho, e a gente fica assim pensando, será que não daria para voltar um pouco, né? Não daria para retornar lá? Não dá para retornar. Mas nós podemos tirar algo de lá de trás, dessas grandes histórias que nós vivemos lá atrás, para trazer uma grande maturidade, um grande crescimento para nossas vidas. Quando o novo vem, nós não podemos desprezar aquilo de velho que ficou lá atrás totalmente. O novo chega para nós porque nós estamos tentando novamente. Deus está gritando, tente novamente, não desista. O novo vem em seguida, mas nós não devemos desprezar as coisas boas que o passado lá atrás nos trouxe. Coisas preciosas que ficaram lá, nós não podemos desprezar. A nossa maior dificuldade hoje é pegar o novo, pegar aquilo que é novo de Deus para nós e rejeitar totalmente o velho, desprezar o velho. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você hoje, pegue o novo de Deus para a sua vida, tente de novo, vá outra vez, ainda mais um pouco, mas tire daquilo que está lá atrás, o bom que isso trouxe para a sua vida. Mesmo que talvez você não esteja num contexto assim como eu, que vivi tempos tão grandiosos, e existem pessoas aqui que caminharam comigo nesse tempo e que estão ainda caminhando juntos. Nós sabemos o quanto coisas boas nós vivemos, mas eu tenho como extrair coisas maravilhosas de lá, mas talvez você, no seu passado lá, você não extraiu tantas coisas boas. Mas uma atitude sua hoje pode mudar totalmente a sua história hoje. O novo de Deus, para chegar à sua vida, você talvez precise voltar lá para consertar algo, para que você precise tirar uma ruptura talvez de algo que você deixou lá. E a gente não entendeu, eu quero viver este novo de Deus, mas parece que não chega, parece que está quase ao meu alcance, mas eu não consigo viver na totalidade que Deus se apresenta para que o novo aconteça na sua vida. E Deus continua dizendo, tente mais um pouco, mas Ele começa também a desvendar e a lhe mostrar que há rupturas, que há buracos, que há brechas, que precisam ser mudadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser mexidas. E muitas das vezes esse mexer traz dor. Imagine que quando o oleiro olhou aquele vaso que estava quase pronto, ele pensou, poxa, o vaso já estava quase pronto. Talvez era uma coisa específica e algo rápido, que ele ia ser transportador de algo rápido. Mas quando o oleiro viu, não, peraí, mas há jeito, há uma forma, há um novamente de Deus nisso, há um novamente. Aí ele pega novamente o barro e começa a refazer. E a Bíblia diz, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. Quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, a vontade de Deus não vem, não tem como aproximar-se da vontade de Deus, mas sim a nossa vontade começa muitas vezes a gritar bem mais alto do que a vontade de Deus. O moldar esse vaso, o refazer de Deus vai chegar na sua vida justamente com a vontade também de Deus reinando, amém? E no capítulo 18, quando ele começa então a tratar sobre a construção daquele vaso, essa história de Jeremias, ela é muito interessante,
porque diz que quando o pote que o oleiro estava fazendo novo ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Mas no capítulo 19, diz a história que o Senhor mandou que Jeremias pegasse um vaso, fosse até um lugar chamado Vale de Ben-Rinom, e a gente pode ver a contradição de algo que estava em construção, como se algo que estava em desconstrução. E o Senhor manda Jeremias ir até aquele lugar, e esse lugar chamado Ben-Rinom significa um vale em torno da cidade de Jerusalém, que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado, ou seja, queimado, reduzido a cinzas. E o Senhor manda Jeremias ir até aquele lugar, na entrada do portão dos cacos, onde então, quando ele estava com aquele vaso na mão, o Senhor manda quando ele chegasse à entrada daquele portão, que ele quebrasse totalmente aqueles vasos, e disse que depois de quebrado, não poderia mais ser consertado. Aqui nós podemos ver uma história de construção de Deus, novamente fazendo, e uma história de Deus falando, depois que se quebrar esse vaso, não poderá mais ser consertado. Há algo muito interessante aqui, que enquanto estamos na mão do oleiro, há como novamente refazer. Se quebrou, se desmanchou, há como refazer, porque o barro ainda está mole. Mas depois que se torna um vaso duro, e nós sabemos muitas vezes que o crescimento às vezes traz essa dureza às vezes em nós. E quando esse vaso está duro, quando ele se quebra, não tem mais como ser consertado. Embora você pegue lá um vaso da sua casa que quebrou, você coloque cola nele, mas ele vai ficar feio. Você coloque até uma tinta nele, mas por dentro ele vai ficar rachado. E se você colocar algo ali dentro, poderá rachar totalmente. Se for água, leite, qualquer coisa, pelo caminho pode se perder o que colocou ali dentro. Mas o vaso, enquanto estava ali nas mãos do oleiro, ele poderia se desfazer e refazer novamente, porque estava mole. Dê uma chance à sua vida, enquanto você ainda está com o seu coração amolecido diante de Deus. Enquanto há quebrantamento, enquanto há disposição, enquanto o Espírito Santo está aí dentro, enquanto há chance, enquanto há o Espírito Santo dizendo para você a chance de você voltar novamente, a chance de você tentar novamente, porque depois que se endurecer o coração, diz a própria Bíblia, que quando se endurece a cerviz por muita repreensão, o coração se endurece, não há mais jeito de consertar. Espero que nós não venhamos a chegar a este nível, de que Deus possa mandar quebrar esses vasos e dizer, não tem mais conserto, não tem mais como consertar. Se você começar a lembrar de algumas pessoas, você talvez tenha se posto, não tem mais jeito, não tem como consertar. Se quebrou totalmente. E para adiantar mais um pouco, falando-se de novamente não desistir, de tentar novamente, em Lucas capítulo 5, a gente vê uma história linda de Jesus. Vamos ver se a gente consegue ler só alguns versículos. Em Lucas capítulo 5, fala de uma história em que Jesus estava dizendo, não desistam, tentam de novo. No capítulo 5, quem não puder acompanhar para andar mais rápido, Jesus estava perto de um lago, diz a palavra, e uma multidão estava com ele. Quando ele então viu alguns barcos que estavam ali, deixados pelos pescadores, estou contando a história para a gente caminhar, e que eles estavam já lavando as suas redes. Jesus disse que ele entrou ali, diz a história que Jesus entrou em um dos barcos, que pertencia justamente a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco e ensinava
ensinava o povo. E enquanto Jesus estava ensinando ao povo, tendo acabado de falar, ele disse, virou-se para Simão, porque ele precisava tratar diretamente a vida de Simão. Ele virou-se para Simão e disse, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos dizem, lancem as redes para a pesca. Mas Simão logo respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira. Nós tentamos pegar algo a noite inteira e não conseguimos, nada pegamos. Mas como que você está dizendo isso? Eu vou lançar as redes novamente. Mas Jesus disse, vá para as águas mais fundas. E quando ele então foi até aquelas águas, quando assim o fizeram obedecendo a Jesus, pegaram tamanha quantidade de peixe que as redes começaram-se a rasgar. Simão tentou novamente, acreditou na palavra novamente de Jesus que dizia, vá novamente, tente de novo. Simão poderia endurecer o seu coração dizendo, eu não aguento mais. Eu passei a noite toda pescando sobre esse rio. Eu não vou mais pescar. Simão poderia ter desistido ali mesmo. Mas a palavra de Jesus era, vá para as águas mais fundas. Porque ele entendia que na vida de Simão as águas ainda estavam pelos tornozelos. Ele havia pegado e caminhado naquele lugar, mas ele não estava com sua fé e acreditando que aquilo iria dar certo. Olha, talvez exista uma situação na sua vida em que você precise ir mais fundo, mais profundo ainda, mais um pouco, em que tentando de novo, assim como Simão fez e os outros discípulos, Deus fará, Jesus fará com que algo seja extraído muito maior do que foi extraído lá atrás por você mesmo. Amém? E um outro texto que nós podemos citar também como alguém que estava tentando novamente, era o próprio filho pródigo. O próprio filho pródigo, no Lucas 15, diz que quando ele caiu em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu novamente me porei ao caminho e voltarei para meu pai. O filho pródigo também não desistiu e voltou novamente para a casa do pai. Mas nós podemos ver algo muito interessante, em que traz para nós uma grande revelação de que nós não podemos desistir e que nós podemos tentar novamente. Mas para que isso aconteça, nós devemos deixar o velho, se apegar ao novo, sem desprezar os ensinamentos do velho. E eu quero então declarar essa palavra que está em Mateus 9, verso 16, que diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nós podemos ver que essa história retrata aqui algo que nós precisamos romper para que um novo de Deus aconteça. E eu quero usar essa ilustração desse pano, dessa roupa, desse remendo de pano novo em roupa velha. As costureiras sempre dizem que é mais fácil e mais prático fazer uma nova peça do que consertar uma antiga. Remendos, elas são soluções provisórias para prolongar a vida útil de uma veste. Em muitas coisas da nossa vida não se faz novo porque nós queremos prolongar aquilo que já se corrompeu ou prolongar uma ruptura que está aí dentro de você, mas você quer camuflar algo que você mesmo sabe que existe. Remendo em pano novo. E eu gostaria de usar essa ilustração. Quando você tem um pano novo e um buraco nesse pano novo, talvez o mais fácil, e talvez até o mais barato, talvez, seria você pegar este pano, ali existe um buraco, e você pegar um remendo e costurar nesse buraco. Os seus olhos estão aonde? No pano novo ou no remendo? Para onde vai os seus olhos?
para o remendo. Quando nós temos essa ruptura aqui dentro, por mais que você camufle para as pessoas, por mais que você bote uma bela maquiagem para as pessoas, mas quando você olha no espelho, você sabe que está lá. Para que o novo de Deus aconteça na sua vida, é necessário que você pegue e faça uma peça inteira. Vira o pano dela para o novo. É muito mais fácil você, não deixar a ruptura. É você pegar as novas vestes, o pano novo que Deus tem para as nossas vidas. E não pegar um pano velho. Com certeza, se nós formos retirar ali esse pano, nós vamos estragar o novo. Ali não existe um buraco, porque eu não iria fazer isso com um pano tão bonito. Mas ali, se eu for retirar esse pano velho, quando eu for retirar na minha casa, vai existir os pontinhos que eu preguei. E não tem mais como desfazer esses pontinhos, Assim também se você tentar tirar o remendo velho, como diz a palavra, ele vai se estragar o novo. Mas há como você pegar e olhar a ruptura que tem, deixar aparecer mesmo a ruptura e deixar que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Quantos querem o refazer de Deus? Não o nosso refazer, mas o refazer de Deus sobre a sua vida. Para que o novo de Deus venha, não tem como o velho ficar sobre o novo. É preciso tirar o velho, não desprezando as coisas boas que o velho trouxe, mas abrindo o seu coração para o novo de Deus. Não declarando desprezível aquilo que Deus está dizendo para você é aplausível aos meus olhos. Não despreze aquilo que Deus está começando a escrever uma nova história, um novo ciclo para a sua vida. Quando a gente precisa de uma água para beber, a gente bota um pouquinho só e a gente consegue saciar a nossa sede. Consegue saciar a nossa sede com um pouquinho? É interessante que quando o Espírito Santo quer nos encher, existe um pouquinho ali. Existe um pouquinho ali. Em momento algum, para que o Espírito Santo te encha e o novo de Deus venha à sua vida, ele não faz isso. Joga no final e começa a encher. Um pouquinho, o Espírito Santo está lá. Algo que você cultivou com o tempo, algo que você, quando aceitou Jesus, está aqui um pouquinho. Mas, se você fizer como Simão fez obedecendo a Jesus, a voz de Jesus vai para as águas mais fundas e deixa o novo de Deus acontecer, Deus vai enchendo, 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 enchendo. Glória a Deus! Esse é o mundo. Depois eu limpo. Nós não tem como retificar ou corrigir, talvez. Remendo, pedaço de pano com o qual se conserta parte de uma roupa estragada, rasgada com buraco. Mas Deus diz para nós: eu estou fazendo uma coisa nova. É preciso que vocês vejam. Em Apocalipse 21 diz: eis que faço novas todas as coisas. O incômodo de Deus é tratar com algo que se estragou ou que se está estragando. Esse é o incômodo de Deus. Existe uma outra palavra em Jeremias. Já está no meu horário? Está quase no horário, né? Mas existe uma palavra de Jeremias também. Eu acho interessante que Jeremias, Deus sempre levava Jeremias a usando algumas coisas.
E existe uma palavra em Jeremias 13 que Jesus trata do cinto de linho. Eu não sei porquê, mas hoje de manhã eu li esse texto e Deus me mandou falar sobre esse texto também no final. O cinto de linho. Deus disse para Jeremias pegar aquele cinto e se apegar aos seus ombros. E ir até um lugar com o cinto sobre os seus ombros. E chegando a este lugar, pegar aquele cinto e enterrar sobre uma rocha. E é interessante que aqui eu não vou ler, mas o lugar era longe demais. E ele caminhou dias para ir até aquele lugar e enterrar aquele cinto. E ele foi até lá, enterrou o cinto. E a Bíblia diz que depois Deus fala assim, agora volte novamente. Parece loucura, né? Deus manda ele andar tudo novamente e pegar aquele cinto. Quando ele foi lá novamente pegar aquele cinto, o cinto havia se estragado, mesmo que estava sobre a rocha. Imagine se talvez sobre a rocha ele não estava nem enterrado. Por que se estragou sobre a rocha? Porque ele não deixou, porque o cinto ele não estava imerso na rocha, mas ele estava sobre a rocha. Se o cinto estivesse imerso sobre a rocha, talvez o cinto não tivesse se estragado. Mas o que Deus queria mostrar para Israel era que o cinto era o simbolismo do orgulho de Israel. E Deus queria tratar justamente com Israel acerca do orgulho. Deus queria trazer coisas novas para aquele povo. Por várias vezes, se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver Deus falando, olha, eu vou destruir, mas depois fala que ele iria novamente trazer algo bom. Por várias vezes você lê Jeremias dizendo, não faça mais isso para esse povo é um povo obstinado, é um povo ruim. Deus dizendo, não, mas eu vou de novo, eu vou tentar de novo, porque eu amo. Deus dizendo para aquele povo, que aquele povo, mesmo que aquele povo estava do jeito que estava, obstinado, mas Deus acreditava naquele povo. Mas nesse exato momento, o que Deus queria tratar com aquele povo era o orgulho de Israel. Tirar o orgulho para que o novo dele viesse sobre Israel. Se algumas coisas ainda não chegou para a sua vida, é porque ainda há rupturas, ainda há orgulho, ainda há coisas que precisam ser deixadas para que Deus comece a tratar, para que o Espírito Santo comece a inundar a sua vida, para que a glória de Deus venha inundar a sua vida. Você precisa olhar para dentro de você e ver as rupturas que estão aí dentro, para que a glória de Deus venha e preencha novamente a sua vida. É preciso que você analise de dentro para fora o que Deus está dizendo, o que Deus está gritando, para que as novas coisas venham sobre você, sobre as nossas vidas. Amém? Quantos querem a glória de Deus, o fluir de Deus novamente? Queremos isso sobre nós, amém? Nós queremos muito e gritamos muito, avivamento, que venha o avivamento, mas existem coisas que se perderam ao longo do caminho. Eu hoje escutava o Juliano Sonho uma oração, não sei, uma pregação, mas ele dizia, você deixou o primeiro amor, você deixou as coisas se esfriarem na sua vida, você me deixou, você me abandonou. Ontem eu estava vendo um pouquinho do Criança Esperança, e eu pude ver ali o grito das pessoas. E se nós, como igreja, não começarmos a nos levantar, eles vão se levantar, como eu pude ver ontem. Músicas cantando sobre corrupção, música cantando sobre atravessar o sinal vermelho, dar o retorno em lugar que era proibido fazer retorno. Isso são rupturas. Juliano só falando, você não mente e continua mentindo. Onde você está, igreja? Onde você está? Nós achamos assim, nós nos convertemos, paramos de beber, paramos de ir a bailes, mas mentir não, continuamos a mentir, porque isso não se importa tanto.
o Espírito Santo vai te encher, vai levar você a uma experiência que você vai viver só aqui dentro, querido. Lá fora você não vai viver. Você vai viver emoções aqui dentro, mas se você não deixar Deus tratar o seu caráter e as imundícias que estão no seu coração, não vai passar daqui de dentro. Não vai passar daqui de dentro. Ser igreja não é só isso aqui. Igreja é você se trancar no seu quarto. É quartos fechados que precisam ser selados pelo Espírito Santo. Amém. O inundar de Deus só aqui dentro é muito bom. O inundar de Deus só aqui dentro é muito bom. Mas o inundar de Deus dentro da sua casa, na cozinha, na educação dos seus filhos, na referência que você tem que ser como pai, na referência que você tem que ser como mãe. Isso é trazer a glória de Deus sobre a sua vida. É mostrar quem realmente você é lá fora. Aqui dentro é muito bom nós passarmos por esses momentos grandiosos e que ainda nós podemos ter hoje ainda arrepios. Muitas das vezes eu me arrepio tanto que parece que meus cabelos vão sair todos. De tanto que eu me arrepio, que dentro é muito bom. Mas lá dentro do meu quarto fechado, na minha cozinha onde eu passo a maior parte do tempo com meu Deus, ali Ele me conhece. É ali que Ele sonda o seu coração e o meu coração. Você quer o novo de Deus? Então tranque-se no seu quarto. Vá orar incansadamente como você orava no início. Vá ler a Bíblia como você lia no início. Vá estudar textos como você fazia no início. Um colega de trabalho, nesses dias, falou comigo assim: alguém que não tem título. Porque muitas das vezes nós achamos, eu não, porque eu nem gosto muito dessa coisa de título, mas muitas das vezes achamos que nós temos um cargo de liderança e isso é suficiente para nós, mas alguém que não é nem conhecido na igreja dele. E ele disse: eu vou chegar em casa agora, eu vou para o meu quarto, eu vou orar, agradecendo a Deus pelo meu dia, e eu vou estudar a Bíblia. O quê? Você vai fazer isso? Você vai conseguir fazer isso? Você não está cansado? Leandro, olha, eu vou te dizer, eu estou cansado, mas eu faço isso todos os dias. Eu me envergonhei quando eu escutei. E ele falou: faça isso e você vai ver a diferença. E eu fiz. Queridos, pessoas pequenas, né? Mas com sede de Deus. E você que está há anos no Evangelho, deixou as coisas tomarem uma proporção, né, de frieza espiritual tão grande, e agora está aí cheio de achismo. Eu acho isso, eu sinto isso, e nós criamos uma religiosidade tão grande e vazia, que às vezes até a nossa oração ela é cheia de ensaios. Nós ensaiamos às vezes as orações que nós fazemos, até isso, tão religiosos que nós nos tornamos. Rupturas, coisas que precisam ser consertadas. Pegamos o buraco que está dentro de nós e colocamos um remendo e achamos que assim está resolvido o problema. Mas só vai estar resolvido, o Espírito Santo está aí, Ele não foi embora, Ele está aí. Deus não desprezou o Espírito Santo. Agora é preciso que você deixe Deus tratar com você, para que a glória de Deus inunde, para que você vá mais fundo ainda com Ele. Amém? Glória a Deus, queremos esse novo de Deus, amém?